Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como criar estudos de massa do nosso projeto. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 3, Fogo. Capítulo 3, Estudos de Massa. Então eu estou aqui com o nosso arquivo aberto, como vimos na última aula, onde eu mostrei para vocês como criar a nossa plataforma e fazer aqui os estudos de terraplenagem, do nosso terreno, onde nós vamos verificar agora como criar a nossa massa do terreno para a gente fazer o nosso estudo de massa. E com isso, nós vamos verificar o nosso potencial econômico para a gente criar aqui as nossas edificações. Lembrando que você deve conhecer sobre coeficiente de aproveitamento e com esse coeficiente de aproveitamento, você vai conseguir determinar o número de pavimentos que a sua edificação pode ter para que você construa a sua edificação. Isso tudo vai depender do plano diretor do local da construção. Eu vou fazer aqui mais ou menos, só para vocês terem ideia de como que a gente faz esse estudo, para a gente estar no próxima aula mostrando como que vai ser a nossa pequena edificação, vai ser um formato de chalé. Eu quero criar para este conteúdo aqui do nosso curso, onde vocês já devem conhecer o modelo que a gente vai trabalhar de chalé aqui. É o modelo que passa na vinheta deste curso. Vai ser um tipo de chalé na forma triângulo, mas aqui eu vou fazer para vocês entenderem como criar um tipo de determinada massa para que você consiga fazer aí um estudo de projeto mais genérico em relação à sua edificação. Bom, eu vou tirar aqui a caixa de corte e o primeiro passo que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês a criação então dos nossos níveis aqui para criar essa massa. Então, olha só, vou entrar aqui em elevação geral. Nós criamos essa vista na aula passada, então vou abrir ela aqui, vai me dar uma vista, lateral aqui, conforme nós podemos observar aqui, ó. Eu vou deletar esse nível aqui da parte de cima, nível superior, e vou ficar apenas com o nível 0 aqui, só para ter uma certa indicação dele e eu também não perder, as informações que foram adicionadas aqui da planta de piso do terreno. Então vou manter este nível aqui. Agora eu vou estar utilizando aquela programação onde eu mostrei para vocês no vídeo aqui do curso, onde eu mostro como criar uma programação dentro do Dynamo para criar esse tipo de informação de uma forma mais rápida, que é a criação das elevações. Eu vou abrir aqui o meu Dynamo, e assim nós vamos ter a programação que foi desenvolvida aqui no canal. Eu só fiz alguns ajustes aqui, onde eu descrevi os nomes, a qual os parâmetros estão relacionados. Aqui eu vou passar então a ter 18 pavimentos, ou seja, vai ser 18 níveis, e esses níveis vai ter uma altura de 3 metros. Vou considerar essas elevações desta forma. Você pode fazer aí os testes que achar necessário. Então eu recomendo que você também crie este nível. Então se você não viu, eu vou deixar na descrição um link para acessar essa aula onde eu mostro a criação desses parâmetros, dentro aqui do Dynamo. E vou executar a rotina. Então o Dynamo vai ler os arquivos que estão abertos ali, que eu tenho apenas um arquivo aberto, que é o arquivo que a gente está trabalhando, e assim que ele fizer toda a análise, ele vai mostrar aqui para mim execução concluída. Agora sim, eu posso fechar aqui a rotina, não vou salvar e vamos ter a criação dos níveis através lá daquela criação da rotina. E olha só, ele criou aqui para mim a menos 160, começando com a contagem do 0 até o nível aqui do pavimento 18. Bom, ele começou aqui da origem, do Revit. Ele não entendeu que o nosso ponto base veio para cá porque a origem do Revit permanece nesta cota aqui. O que eu vou fazer? Vou selecionar esses níveis aqui, clicando aqui e arrastando, e com o Ctrl eu seleciono esses 3 aqui embaixo. Eu vou movimentar esse nível que está aqui para que ele encaixe aqui perfeitamente onde está o meu nível
nível 0. Eu posso mover ou simplesmente clicar e arrastar até encontrar aqui um gizmozinho para indicar, né, a nossa elevação. Desse jeito aqui, me parece que ele não vou ter uma precisão, então eu vou mover selecionando aqui esse ponto e vou mover ele aqui para cima. Assim eu vou ter a certeza de que está posicionado no mesmo lugar. Vou deletar esse nível que está aqui do pavimento e vou ficar apenas com o nível que tem essa cor azul, né, porque ele indica que eu tenho uma planta dele. Bom, nos outros eu não preciso fazer isso, adicionando ele aqui na planta, porque vai ser apenas uma forma de criar o nosso estudo para identificar o potencial econômico da nossa edificação. Agora eu posso voltar lá para a vista 3D. Clico em 3D do meu teclado, vou ter aqui então a nossa parte, né, para poder criar aqui a nossa massa do terreno. Como que a gente vai encontrar isso? A gente vai criar aqui massa e terreno. Nós vamos ver aqui, ó, essas opções de criação de massa no local e temos aqui a opção de mostrar a massa. Então, o primeiro passo aqui eu tenho que mostrar a massa que eu vou criar aqui na vista 3D. Então eu vou habilitar esse comando aqui, ó, mostrar massa. E agora sim eu posso criar uma massa no local para identificar a nossa edificação. Vou criar aqui uma massa local, vamos dar o nome dele chamado de edifício 01, então ok. Bom, entrou aqui na nossa criação. Habilitou aqui para mim, na aba de criar, algumas formas de desenho. Então vou utilizar o modelo para criar um modelo através do retângulo. Eu posso criar então utilizando a base aqui da plataforma de construção como suporte, né, para interpretar aqui aonde eu estou adicionando a nossa edificação, mais ou menos aqui, e eu criei então um retângulo, que eu posso observar ele aqui na vista 3D. Bom, eu vou selecionar esse retângulo e aqui vai habilitar para mim a opção de criar uma forma. Então eu clico aqui, vai criar esse retângulo, né, onde a gente já viu aqui no vídeo de coordenadas do projeto, onde eu demonstrei para vocês como criar esse tipo de massa. Então aqui eu vou aproveitar que ele está me dando aqui o gizmo, né, indicando o Z, eu posso clicar, selecionar ele e arrastar aqui para cima, subir então a minha edificação. Desta forma, eu acredito que ele vai estar cortando ali o topo dos níveis selecionados. Vou entrar aqui para conferir dentro de elevação. E olha lá, eu vou ter que subir um pouco mais essa massa, clicando aqui, posso ultrapassar então o pavimento 18. Bom, com essa forma já criada, volto lá no 3D, vamos concluir a massa. Clico aqui, concluiu a massa. Para que vocês vejam o que vai ocorrer aqui agora, eu vou entrar em VG, visibilidade gráfica, e entro aqui em massa. Vou clicar aqui em transparência e vou adicionar uma transparência entre 40 e 60, vou dar um OK. Assim a nossa massa vai ficar transparente e eu vou poder mostrar para vocês o que vai ocorrer agora. Olha só, ao selecionar essa massa, vai habilitar aqui para mim pisos de massa. Então, eu posso selecionar ela, vai habilitar essa caixa, onde eu vou marcar todos os pavimentos. O que eu fiz aqui, ó? Eu clico no primeiro, aperto o Shift do teclado e seleciono o último. Agora sim, eu marco essas opções aqui ao lado. Dessa forma, eu vou marcar todos os pavimentos e vou dar um OK. Ele vai criar aqui para mim os pisos de massa para que informe então as áreas desses pavimentos. Então, desta forma, eu vou ter a possibilidade de criar a minha edificação já considerando os pisos. Bom, mas será que esse tipo de edificação passaria no coeficiente de aproveitamento escrito lá no plano diretor da minha cidade? Bom, para saber isso, nós vamos ter que considerar também, aqui dentro deste pavimento, os afastamentos. Mas antes disso, eu vou ensinar para vocês a criar uma tabela para que essa análise fique mais completa. Bom, o primeiro passo para criar essa tabela é saber como que a gente vai obter a informação da área do lote. Então, a gente vai ter que criar primeiramente aqui um parâmetro que vai ser usado posteriormente na criação da nossa folha de impressão. Assim, as nossas informações ficarão compartilhadas dentro do projeto desde o início da criação do seu projeto. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos entrar aqui, ó, em gerenciar. Nós vamos encontrar também aqui parâmetros compartilhados, que é este comando que está aqui. No meu Revit, você vai estar vendo aqui esses ícones menores, talvez aí no seu computador você vai encontrar
mostrar esses ícones aqui mais ampliados. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui um recurso para diminuir a minha tela do Revit, e aí ele diminui aqui os ícones dessa aba para que ele comporte, né, os nossos ícones aqui dentro do Revit. Então, olha só, o parâmetro compartilhado é este íconezinho que eu tenho aqui. Eu vou observar os parâmetros que eu tenho compartilhados aqui. Olha só, eu já tenho aqui dentro, já organizados, os nossos parâmetros que eu costumo utilizar. Mas como você provavelmente não tem esse mesmo arquivo, você deve criar os seus parâmetros organizados aqui dentro para que você consiga encontrá-los depois. Eu vou mostrar como você faz. Você vai criar um novo. Então, vou criar aqui. Você vai adicionar o parâmetro aí com o seu nome ou o nome da sua empresa, o que você achar necessário. Aqui eu vou estar utilizando apenas como teste, porque depois eu volto a utilizar os parâmetros que eu tenho costume de utilizar já há anos aqui dentro do Revit. Vou chamar aqui de teste e dar um salvar. Assim eu posso observar que agora não tenho nenhum parâmetro. O primeiro passo aqui é criar grupos, onde você vai determinar quais são os parâmetros que vai encaixar aí no seu tipo de grupo. Vou criar um grupo novo e vou chamar de folha de impressão. Vamos dar um OK e assim, dentro da folha de impressão, eu vou colocar um novo parâmetro. E agora sim, olha só. Esse parâmetro novo eu vou chamar de área do lote. E ele vai ser um parâmetro onde vai me informar aqui no tipo de parâmetro, um parâmetro de área. Então, desta forma aqui, vou ter um parâmetro de área do lote com área. Vamos dar um OK e ele foi gerado aqui, ó. Então, esse parâmetro aqui já vai me dar, então, a folha de impressão. Vou dar um OK. Este parâmetro, ele precisa estar relacionado dentro aqui do meu projeto, né, do meu template, para que ele consiga nos dar o retorno dessa informação. E aonde a gente vai colocar esse parâmetro de área para a gente captar ele lá dentro da folha. Olha só, eu tenho aqui, ó, informações do projeto, onde eu tenho a marcação, por exemplo, aqui, do nome da organização, da descrição, nome da construção, o autor, e aqui dentro vai ficar os parâmetros onde a gente vai informar como é o tipo de projeto que a gente está trabalhando. Então, eu considero que essa informação vai ser uma aba importante para que a gente coloque parâmetros que vai estar relacionados com a sua folha. Então, vou dar um OK. Nós vamos colocar, então, um parâmetro de área de lote aqui dentro. Então, como que a gente faz isso? Eu vou entrar aqui em parâmetros e nós vamos ter parâmetros do projeto. Olha só, nós já acabamos de criar um parâmetro dentro de parâmetros compartilhados. E para isso agora, nós vamos criar um parâmetros do projeto, que é este projeto que a gente está trabalhando aqui. Então, vou clicar aqui e vamos adicionar uma nova, e a partir de onde a gente vai conseguir captar aquele parâmetro que acabamos de criar compartilhado. Olha só, aqui nós temos parâmetros compartilhados. Se a gente clicar em selecionar, vai abrir justamente o arquivo que nós definimos o nosso parâmetro da folha, onde vai estar aqui para mim a área do lote. Vou clicar em OK e ele foi carregado aqui, ó. Nós podemos observar o nome dele já com o tipo pré-estabelecido lá naquelas informações. E agora bastaria aqui na categoria, nós vamos categorizar esse parâmetro, colocando ele aqui, ó, em informações do projeto, para que ele fique habilitado na nossa aba de informações e ele vai nos dar o retorno dessa informação lá dentro da folha, isso num vídeo futuro aqui no canal. Bom, aqui em parâmetros do grupo subgrupos, nós vamos deixar aqui como resultado de análise, ou também nós podemos colocar ele dentro de dados de identidade, que eu tenho aqui, ó, dados de identidade. Vamos dar um OK. Desta forma foi configurado o nosso parâmetro do projeto. Vamos dar OK novamente. E olha só, ao abrir aqui informações do projeto, eu vou ter o campo adicionado aqui de área do lote. Dando um OK, vamos abrir aqui a planta de piso. Qual que é a área deste lote? Nós podemos observar que nas aulas anteriores nós definimos como 250. Então, eu entro aqui em informações do projeto e vou colocar aqui 250. Dando um Enter, ele preenche aqui para mim o restante da informação, que é um parâmetro de área. Então, eu tenho área do lote com 250. Bom, este é o primeiro passo.
Agora nós vamos montar a nossa tabela para quantificar o nosso coeficiente de aproveitamento desta edificação. Entro lá no 3D, só para que a gente consiga observar o que vai ocorrer aqui. Posso fechar todas as outras abas e aqui em vista vamos encontrar tabela de quantidade. Ao abrir aqui a tabela de quantidade, nós vamos criar uma análise de quantidade em cima da nossa massa, né? Nós podemos ver a categoria aqui, nós temos uma massa e qual que é a fase que nós estamos trabalhando? É um estudo de projeto, que foi aquela fase, né, que nós já criamos também aqui em vídeos anteriores. Qual que é o nome da minha tabela? Vai ser uma tabela de coeficiente de aproveitamento. Você pode dar o nome que quiser aí. Eu estou fazendo aqui só como forma de demonstrar para vocês o potencial que nós temos aqui para trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, dando um OK, vamos começar a adicionar aqui os parâmetros. Olha só, em massa, qual que é o parâmetro que eu preciso? Aqui eu vou ter área bruta do piso, que é as áreas que criamos aqui. Eu vou passar ela, então, para o lado onde vai quantificar esse parâmetro. Então, eu clico em adicionar, foi adicionado aqui. Agora, veja bem, como que eu posso adicionar um parâmetro compartilhado aqui que vai pegar a informação do meu lote? Bom, nós criamos ele lá dentro do compartilhamento, né? Onde a gente criou. E olha só, aqui ele não vai ficar visível para a gente porque não é um parâmetro de massa. Mas ao selecionar o campo disponível em, nós vamos encontrar justamente informações do projeto. Por isso que os passos anteriores são fundamentais para que você consiga elaborar também esse tipo de parâmetro, definindo a categoria correta do seu parâmetro. Veja bem, aqui eu tenho informações do projeto e nada mais, nada menos do que o parâmetro que criamos anterior. Aqui embaixo, ó, área do lote, que é justamente aquele parâmetro onde a gente adicionou os 250. Olha só, eu vou passar ele para o outro lado. Então ficou área bruta, área do lote. O que está faltando aqui? Nós vamos aprender a criar o nosso primeiro parâmetro de fórmula. E esse parâmetro de fórmula é criada através de adicionar parâmetros calculados. E essa ferramenta que está aqui. Olha só, clico aqui e a partir de agora nós vamos criar uma fórmula. Eu vou adicionar o nome, vai ser C.A. Coeficiente de aproveitamento. Qual que vai ser a disciplina? Vou adicionar como disciplina comum e vai me dar um retorno numérico. Então, a partir de agora, eu vou criar uma fórmula para ele. Para me auxiliar, eu tenho esses 3 pontos aqui, onde eu posso selecionar os parâmetros que já estão adicionados na tabela. Eu vou pegar aqui, ó, a área bruta do piso, dando um OK, já vai escrever aqui para mim a área bruta do piso. Você pode escrever a fórmula manualmente, mas você tem que lembrar que o mesmo nome tem que ficar escrito igualzinho está escrito lá dentro do parâmetro, tá? Então, por isso que é mais fácil você clicar nos 3 pontos ali. Nós vamos colocar uma barra para dividir a área por qual parâmetro? Para o parâmetro aqui do lote. Então, nosso coeficiente de aproveitamento nada mais é do que a área do piso dividido pela área do lote. Dando um OK, OK novamente, o nosso parâmetro foi criado. Vamos dar um OK e ver o que vai ocorrer aqui na criação da tabela. Clico aqui, nós já vamos ter as informações que desenvolvemos aqui. Olha só, a área bruta do piso está aqui relacionada, né? Temos aqui a área dela, temos a área do lote, que pegou justamente o parâmetro onde a gente descreveu como 250 dentro das informações do projeto. E olha só, agora nós podemos utilizar aqui WT e vamos trabalhar com essas informações aqui lado a lado. Vou mostrar mais ou menos aqui a minha tabela, lembrando que em versões superiores você pode clicar com o Ctrl e rodar a bolinha do mouse aqui na tabela para aumentar, mas como eu estou trabalhando com uma versão anterior, que é a versão 2017, eu não tenho essa possibilidade de aumentar essa tabela. Então, eu espero que você compreenda e acompanhe aqui comigo atentamente para ver como que vai funcionar aqui os nossos estudos. Veja bem, agora que eu tenho aqui a minha massa criada, eu posso deliberar aqui os afastamentos da minha edificação. Eu vou observar aqui na minha tabela as
as áreas da minha edificação sendo movimentadas. Veja bem, eu tenho que fazer os afastamentos aqui da divisa, né? Lembrando que aqui estou fazendo no olhômetro, né? E quando a gente está trabalhando com um projeto técnico, isso aqui tem que ficar mais assertivo. Então você não vai estar trabalhando dessa forma que eu estou mostrando aqui. Você vai abrir o seu projeto aí, tanto na planta quanto em outras vistas, e vai proporcionar a você adicionar cotas para que esse trabalho aqui, né, identifique, por exemplo, 2 metros, 1,5 metro de afastamento. Isso vai depender também do plano diretor da sua cidade, onde define aí quais são os métodos de construção, né? Qual que é a área de permeabilidade que você tem que ter no terreno para que a sua edificação esteja dentro aí das normas, né? Então, olha só. Vamos fazer desse jeito. Fiz um afastamento aqui e pode observar que o coeficiente de aproveitamento está em 7, né? No começo nós tínhamos aí um coeficiente de aproveitamento de 15. Dependendo da sua cidade, você vai ter aí um coeficiente de aproveitamento aí com 4, por exemplo. Então você vai começar a reduzir o pavimento, né, da sua edificação até chegar aqui no valor aproximado de 4 pavimentos. Bom, normalmente nós temos que desconsiderar nos níveis do pavimento as áreas, né, destinadas à área de claridade, à área do hall de escada. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa desconsideração. Clico aqui em editar massa no local, vai habilitar aqui para mim a edição de massa. Eu vou fazer um retângulo usando aqui a base superior. Então nós temos aqui os afastamentos, né? Vou criar aqui no centro como se fosse uma caixa de escada. Clico aqui, fiz um retângulo. Olha só, ele está aqui na parte fazer essa extrusão negativa. Olha só, seleciono o retângulo e antes de clicar, né, nessa ferramenta de criar forma, eu vou selecionar aqui a setinha embaixo, vou criar um vazio. Desta forma, o vazio é criado e eu posso, então, deliberar aqui a altura que ele vai ficar. Vou passar cortando aqui toda a minha edificação até o térreo. E desta forma, nós vamos ter ali dentro uma massa negativa. Podemos observar que ela furou aqui a minha massa. Isso daqui vai desconsiderar na criação do seu piso. Olha lá, posso concluir a massa. E nós vamos ter aqui, ó, a desconsideração da área bruta do piso. Eu vou ter que descer aqui mais um pavimento, porque minha área do coeficiente de aproveitamento não foi suficiente. Então, eu vou ter que retirar mais um pavimento. Retirando mais um pavimento, eu tenho ali, né, o potencial construtivo da minha edificação, coeficiente de aproveitamento abaixo dos 4. Então, você vai ter que verificar no plano diretor da sua cidade, no local onde você vai construir, se o seu coeficiente de aproveitamento vai passar esse tipo de edificação. Então, para isso que serve o estudo de massa, né? Para você fazer aqui uma série de análises, inclusive análise solar também. Bom, eu vou mostrar para você nessa aula como fazer, então, outros tipos de modelagem. Olha só, eu posso simplesmente selecionar aqui, dando um editar, selecionar esse vértex e modificar. Desta forma, a minha edificação vai ganhar uma forma diferente da que foi feita aqui. Eu vou trabalhar essa massa, vou desconsiderar ali a tabela e a gente vai começar então a fazer algumas brincadeiras aqui para nossa edificação tomar uma forma diferente. Vou tirar esse vazio, vou deletar aqui. Você pode selecionar a face dele e deletar e assim ele vai sumir aqui o vazio criado. Bom, criei aqui uma forma diferente, né, da que estava anteriormente, mas eu posso, por exemplo, selecionar aqui a minha face superior e eu posso também rotacionar ela. Olha só, eu tenho aqui o comando de rotacionar, eu encontro aqui e eu posso rotacionar esse direção 35 graus. A minha edificação vai ter uma forma que não é assimétrica, né? O engenheiro pira. Enfim, nós piramos aqui com esse tipo de estrutura, né? Porque vai demandar aqui um pouco mais de conhecimento para elaborar um estrutural como esse. Mas enfim, vamos adotar esse tipo aqui de análise, né? Para a gente poder criar esse tipo de estrutura. E a nossa edificação, concluindo a massa, vai ter ali os pisos criados, né, nesta forma. Então, nós podemos aproveitar que essa área já está definida, criar uma série de informações, por exemplo, agora que nós definimos aqui o modelo da nossa edificação, eu vou criar aqui em massa e terreno, nós vamos criar um sistema de cortina. Olha só, nós podemos adicionar as paredes cortinas aqui dentro desse modelo. Eu vou selecionar aqui, clicando, né, nas faces do meu modelo, eu posso selecionar as nossas faces e rotacionando aqui, nós vamos selecionar todas essas 4 faces e a partir de agora eu posso criar um sistema. E olha lá,
a nossa edificação vai ganhar aqui as informações necessárias com a quantificação dos vidros, e assim a gente pode fazer estudos de um projeto mais mirabolante, digamos assim, colocando aqui a nossa edificação, né, o nosso modelo arquitetônico de uma forma mais orgânica e não quadrada, né, fechada. Então a gente pode ter aqui vários tipos de criação. Eu vou voltar aqui dando um Ctrl Z, e a partir disso nós também podemos criar aqui o telhado, as paredes comuns. Selecionando aqui a face, nós podemos criar uma parede, né, seguindo a face aqui. Seria difícil de criar de outra forma, da forma normal, por exemplo, criando aqui através de linhas. Ao selecionar aqui a nossa face, a parede já vai ter aqui uma função de criar seguindo o estudo de massa que nós desenvolvemos. Então essa parede já vai ser uma parede onde a gente vai conseguir quantificá-la, né, de uma forma melhor, mas é uma parede assim que não é o comum de ser usada. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um muro de arrimo inclinado, se nossa parede vai ser uma certa inclinação, nós vamos utilizar a massa para criar essa informação. Então, para o nosso vídeo não ficar mais longo, né, do que já ficou, não é esse tipo de edificação que nós vamos criar aqui no curso, mas foi uma forma que eu tive de mostrar para vocês como brincar um pouco aí com a nossa massa e identificar um estudo de massa, né, para você ter uma melhor referência do potencial construtivo, levando em consideração a localidade da edificação, e assim você vai ter, né, e como aplicar aqui dentro do Revit um estudo prévio, um estudo de projeto, né, para que você tenha aí capacidade de elaborar um projeto mais bem elaborado. Bom, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Curta, compartilhe com seus amigos, caso tenha agregado para você, é claro, porque eu levo em consideração as curtidas como uma forma de medir a interação que nós vamos ter aqui, se o vídeo foi bom ou se o vídeo não foi. Então deixa aí o seu curtir, caso tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, e até a próxima aula. Bye!